Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 3 a 5. Nessa manhã nós teremos como tema dessa mensagem: não engane a si mesmo. Ok? Vamos todos comigo? Não engane a si mesmo. Vamos orar e após a oração faremos a leitura do texto e começaremos a exposição do texto. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, aqui estamos reunidos para prestar culto ao Senhor. Reconhecemos que somente o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra, Deus que governa as nações, Deus que governa também, ó Pai querido, nossas vidas, e sabemos que Tu és soberano, que Tu és Senhor. E não caia, ó Pai amado, uma folha de uma árvore, se o Senhor assim não quiser. Ó Deus, eu quero te agradecer pelo governo, pela soberania do Senhor, e peço-te, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai querido, venha abrir os nossos olhos, ó Pai, dar-nos entendimento da Tua Palavra, que creiamos a Tua Palavra e que essa, ó Pai, fé e confiança que temos naquilo que o Senhor diz, possa resultar na transformação diária de nossa vida. Perdoa os nossos pecados e transgressões, ajuda-nos, ó Pai, assim lhe suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Gálatas 6, de 3 a 5, preste atenção, meus irmãos, vamos lá. Paulo fala assim aos Gálatas, versículo 3, capítulo 6. Pois, se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para o orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Irmãos, é impressionante notarmos como que o apóstolo Paulo está dedicado, ele deseja que a igreja na Galácia não somente tivesse uma fé firmada em Cristo Jesus, na justificação pela fé, mas que essa fé resultasse num modo totalmente diferente de vida, contrário àquilo que eles viviam antes da conversão, antes da salvação. O apóstolo Paulo desejava que a igreja na Galácia, os cristãos do primeiro século, eles tivessem sempre uma postura de restaurar aquele irmão que caiu em pecado. É uma postura de restaurar aquele que estava fraco na fé. Isso nós podemos verificar no versículo 1, quando nós vimos que a restauração de um irmão que caiu em pecado requer humildade e cuidado consigo mesmo. Nós vimos isso no capítulo 6, versículo 1. No versículo 2, nós vimos que o apóstolo Paulo fala aqui, como irmãos em Cristo Jesus, nós devemos levar os fardos uns dos outros. E com isso aprendemos que nós comprovamos que temos amor fraternal quando levamos os fardos pesados de nossos irmãos. Como igreja de Jesus Cristo, precisamos, portanto, ser uma igreja pronta para restaurar aquele que caiu e uma igreja pronta para nos ajudarmos mutuamente a levarmos os fardos pesados. E agora então o apóstolo Paulo, no versículo 3 a 5, continua nessa mesma temática, falando: não se engane, não engane a si mesmo. E a questão é, irmãos, o que é que nos impede? É isso que eu quero pensar com vocês nessa manhã. O que é que nos impede de restaurar os nossos irmãos que caem, e o que é que nos impede de levarmos os fardos uns dos outros? O que é que nos impede de sermos uma igreja, de sermos irmãos em Cristo, que tomemos a atitude de restauração e de levar o fardo? E aí o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar algo muito importante. A grande ideia dessa manhã, que eu quero que nós compreendamos, é que individualmente devemos assumir a responsabilidade por nossos atos, cônscios de que a Deus prestaremos contas. O que me impede de restaurar meu irmão, o que me impede de levar o fardo pesado de meu irmão, é quando eu deixo de individualmente assumir a responsabilidade. Quando eu deixo de individualmente assumir a responsabilidade pelos meus atos,
e deixo de ter consciência que a Deus vou prestar conta. Vamos olhar para o texto, vamos ver como que Paulo instrui. Primeiramente, versículo 3, olha novamente na sua Bíblia. Paulo fala assim: pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo quer que a igreja da Galácia, os cristãos do primeiro século, compreendessem que ele não deve se julgar superior aos demais irmãos. Queridos irmãos, quando nós assumimos uma postura de me julgar mais importante, quando eu tomo a postura de me julgar superior a você, eu deixo de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua vida, para ajudá-lo em sua caminhada cristã. Então, como cristão, o cristão, ele não deve se julgar superior aos demais irmãos. E isso é muito sério, porque um cristão que se julga superior ao seu irmão, ele não vai sentir compaixão pelo seu irmão. Quando eu me julgo melhor do que você, eu não sinto compaixão de você, por você. Eu não me importo com você. Eu não me importo com a sua dor. Eu não me importo com o seu sofrimento. Eu não me importo com aquilo que você está vivendo. Quando eu me julgo superior, eu me coloco num pedestal, eu me coloco num patamar na qual nós não somos mais iguais. Eu sou melhor do que você. E se eu sou melhor do que você, você que se vire. Porque eu cuido da minha vida, eu cuido dos meus problemas e você cuida do seu. Como que isso é importante, irmãos? O apóstolo Paulo, ele quer aqui nos mostrar que aquele que se julga importante, aquele que se julga superior, ele não agirá para restaurar e para ajudar o seu irmão a levar a carga pesada que ele tem sobre si. O que Paulo quer mostrar aqui aos cristãos da Galácia, e o que nós temos que entender a partir do texto, é que eu não serei bênção em sua vida, eu não serei instrumento nas mãos de Deus para aliviar a sua dor, se eu me considerar mais importante, se eu me considerar superior. E queridos irmãos, o quanto que essa é uma questão muito séria, não é? O quanto que, muitas das vezes, na caminhada da vida cristã, na caminhada da igreja, nós nos deparamos com situações que remetem a essa questão. A irmãos, a homens, a mulheres, a adultos, a adolescentes, a jovens, a idosos e a crianças que se colocam nessa postura. E a causa dessa indiferença para com o sofrimento do outro é o orgulho que infla o nosso ego. A causa de assim proceder é porque o meu orgulho, o meu ego está tão inflado que me faz sentir mais importante e especial. E se eu sou mais importante e especial do que você, por que eu vou sujar a minha mão? Por que eu vou mexer nisso? O que Paulo está mostrando aqui à igreja na Galácia é que o crente orgulhoso, o crente que tem o seu ego inflado, ao invés de agir com compaixão, ele vai agir para aniquilar o outro. Ele vai agir de tal modo que explore, que evidencie, que dê holofote às fraquezas do outro, em seu próprio benefício. Irmãos, isso é cruel, não é? Isso é muito sério. Então, o crente que é orgulhoso, que tem o seu ego inflado, ele nunca vai agir para restaurar o outro, mas ele vai agir, ao invés de restaurá-lo, para destruí-lo. Uau! Como que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Como que a palavra de Deus, ela consegue discernir as intenções e pensamentos do homem. O apóstolo Paulo está tratando a igreja na Galácia. O apóstolo Paulo, ele está mostrando que o crente orgulhoso, ele não se dá conta dos seus próprios erros e pecados. Ele não consegue parar e olhar para si e ver quem ele é de fato, porque ele se considera irretocável.
ele se considera num padrão de espiritualidade, num padrão moral de excelência, acima de qualquer suspeita, acima de qualquer pessoa. Ele olha para o outro de cima para baixo. Amados irmãos, o apóstolo Paulo teve que lidar com isso na igreja da Galácia. Ele se julga incapaz de fracassar, e assim como o outro fracassou. Por isso que o crente que assim procede, o crente que é orgulhoso, engana a si mesmo. Engana a si mesmo. Porque ele acha, eu sou melhor do que você. Eu não faria o que você fez no seu lugar. Como isso é sério, irmãos? Como que cada um de nós, a começar por mim, como membros do corpo de Cristo, como irmãos em Cristo, precisamos parar e fazer uma autoavaliação, olharmos para nós mesmos e vermos, Senhor, estou agindo desta forma? Como estou procedendo com meu irmão, com a minha irmã em Cristo? Como estamos agindo? Cada líder da nossa igreja, cada professor da escola da família, cada pessoa que é membro desta igreja precisa fazer esta avaliação, porque talvez possa estar incorrendo neste pecado e com seu ego inflado, não desejando restaurar aquele que está ferido, mas desejando aniquilá-lo, age com uma postura pecaminosa e contrária à vontade de Deus. E aí então o apóstolo Paulo traz essa advertência: pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas Paulo continua, no versículo 4 e 5, olha o que Paulo fala: mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para o orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. O que Paulo aqui está dizendo? Porque parece estranho. Paulo fala que devemos levar o que? As cargas uns dos outros. Agora Paulo está falando que cada um vai levar seu próprio fardo. Como assim? Paulo está se contradizendo? Absolutamente não. O que o apóstolo Paulo aqui está mostrando, versículo 4 e 5, é que o cristão, ele deve avaliar a si mesmo e assumir a responsabilidade por si diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo quer que os cristãos da Galácia, e nós hoje, cristãos do século 21, tomemos uma atitude de nos autoavaliarmos, olharmos para nós e assumirmos a responsabilidade por si diante de Deus. Olha o que Paulo fala então: mas cada um avalie seu próprio procedimento. E essa instrução de Paulo, irmãos, é portanto para todos nós, mas especialmente se aplica aos cristãos, aos crentes que são orgulhosos e vivem com seu ego inchado de si mesmo. O que o apóstolo Paulo está aqui é apelando a que individualmente cada um de nós se autoavalie. É uma avaliação precisa, é uma autoavaliação profunda, é uma autoavaliação honesta. E nesta autoavaliação devemos fazê-la na presença, na face de Deus, diante do Senhor, aquele que sonda o nosso coração, aquele que sabe as intenções do nosso coração, aquele que sabe os nossos pensamentos, aquele que nos conhece como nenhuma outra pessoa nos conhece, porque Deus, Ele sabe quem nós somos. E aí não é aquela historinha que a gente ouve: ah, mas Deus sabe a intenção do meu coração. Meu querido, a intenção do nosso coração sempre vai ser perversa. Ah, Deus sabe o que eu quero no meu coração. O que o nosso coração, corrompido pelo pecado, deseja é a autoglória, é a vanglória. O que deseja é a satisfação dos desejos carnais. Então muitos tentam: ah, mas Deus sabe a intenção do meu coração. E aí o versículo 4, o apóstolo Paulo é enfático. O apóstolo Paulo, no versículo 4, vai nos mostrar que não julgue o procedimento do outro, mas o seu próprio procedimento. Como você está agindo?
O que você tem feito? E é à luz daquilo que o apóstolo Paulo disse anteriormente, no versículo 1 e 2, é que nós devemos parar e avaliar o que eu tenho feito para restaurar o meu irmão caído. Como eu estou procedendo? O que eu tenho, que atitudes eu tenho tomado para a restauração dos relacionamentos? Que atitude eu tenho tomado para que haja a reconciliação, para que haja o perdão, para que haja o amor, para que haja a misericórdia? O que eu estou fazendo? Ao invés de tomar uma atitude de execrar, de condenar, de julgar, de extirpar, de eliminar o outro, a minha atitude precisa ser uma atitude que vise a reconciliação. E aí, o que eu tenho feito para restaurar o irmão caído? O que eu tenho feito para levar as cargas pesadas de meu irmão? Note, cargas estas que sozinho ele não conseguiria levar. O apóstolo Paulo aqui está chamando a que cada um de nós sejamos de fato irmãos, uma igreja, família. E aí então, que ações eu tenho tomado para demonstrar compaixão de uma maneira real, sincera, de uma forma verdadeira? E aí sim, meus amados irmãos, após essa análise pessoal, você poderá ter algum louvor, não com base no fracasso do outro. Você poderá ter algum motivo de se orgulhar, não por aquilo que o outro está pecando e errando, e você se comparando a ele diz, eu sou melhor do que ele, eu sou mais importante do que ele. Não, mas o motivo de orgulho, de louvor, é no sentido sim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Senhor, o que o Senhor está tratando na minha vida? O que o Senhor quer me moldar, mas ser mais semelhante a Cristo Jesus? Senhor, como que o Senhor quer usar a minha vida para que eu seja bênção na vida de meus irmãos? Por isso Paulo fala, olha no versículo 4, mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. E aí ele conclui, apelando à responsabilidade pessoal, porque cada um carregará o seu próprio fardo. O que Paulo está mostrando aqui é que individualmente cada um de nós responde por seus atos diante de Deus. Não existe transferência de culpa diante de Deus, mas diante dele eu assumo a responsabilidade por aquilo que penso, sinto, faço, desejo, busco. Isso resultará numa postura de humildade, isso resultará numa postura de quebrantamento, porque haverá confissão. Então, o que nós precisamos compreender, o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja, ensinando os cristãos na Galácia, a que eles assumissem as suas obrigações, assumissem os seus deveres e levassem, portanto, os seus próprios fardos. Assumisse, portanto, a responsabilidade por aquilo que lhe é pessoal, não fechando os olhos para aliviar o sofrimento alheio. Por isso que Paulo fala, não engane a si mesmo. Por isso, amados irmãos e irmãs, que nós nessa manhã temos a oportunidade de olhar para a palavra de Deus e vermos que individualmente devemos assumir a responsabilidade por nossos atos, cônscios que a Deus prestaremos contas. Amém? Que assim possamos viver e praticar a palavra de Deus, vivendo para o louvor da glória do nosso Senhor. Amém, irmão? Vamos orar, colocar diante do Senhor. Obrigado, Pai, por Tua palavra nessa manhã que falou aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, em nossa fraqueza, ajuda-nos, ó Pai, ó Deus querido, naquilo que nós temos pecado contra Ti, perdoa-nos, ó Pai, que possamos ter nossos ouvidos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai querido, perdoa-nos por muitas vezes nos acharmos melhores, superiores a nossos irmãos, que, ó Pai, tenhamos uma atitude de autoavaliação e busca por correção daquilo que temos errado com nossos irmãos, errado uns com os outros,
para que não sejamos soberbos, para que não sejamos, ó Pai, pessoas altivas, pessoas, ó Deus, que têm um ego inflado, inchado, e, ó Pai amado, cheio de pecado, cheio de si mesmo. Ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus. Nós assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.